Manhã Super Difusora. Tuti e Bruno José, na sua manhã. Bom dia! Voltando aqui no nosso Manhã Super Difusora, você sabe que de toda quinta-feira a gente tem aqui um momento Mulheres Entusiastas, que é um movimento, um projeto que eu faço parte e acredito muito que é a gente sempre estar em contato, fazer conexões, networking. Isso faz parte da parte comercial, isso faz parte da vida das mulheres, das pessoas, das famílias. E toda quinta-feira a gente tem esse momento aqui de Mulheres Entusiastas. Hoje eu estou com a doutora Natália, ela está aqui hoje comigo para falar sobre regularização de imóveis. Bom dia. Bom dia, minha querida. Pode se aproximar mais aí pra gente poder... Ela é muito delicadinha, gente. Que coisa mais linda. Hoje, minha mãe, quando viu ontem a publicação, que uma advogada imobiliarista, é isso que eu falo? Isso mesmo. Ela falou, meu sonho era ser advogada imobiliarista. Achei a coisa mais linda. Eu nem sabia que tinha a profissão. E daí agora eu descobri que minha mãe queria muito ser. Mas é uma especialização de quem já... Você fez uma faculdade normal de advocacia e depois se especializa, é isso? É, exatamente. A gente faz a faculdade normal de Direito, né? E depois a gente faz a especialização, uma pós-graduação, e você vai se especializando. Como tem advogados de família, advogado trabalhista e tem um advogado imobiliarista. Nunca tinha ouvido falar, porque trabalhista a gente conhece um monte. Muitos. Criminalista, todos os setores. Mas imobiliarista, eu fiquei pensando depois que eu vi a publicação e depois da frase da minha mãe. Eu falei, gente, como a gente precisa disso? Porque, peraí, qual que é o sonho da vida da gente? A casa própria. Todo mundo quer. Olha, eu tô fazendo o nosso podcast, que é de quinta-feira, Tuti Pode, e a gente tem uma pergunta ali que é o sonho de consumo. Várias pessoas é casa própria. Então, gente. A gente precisa de um advogado imobiliarista em muitos momentos para que deixe esse sonho continuar sendo um sonho virando realidade, não virando um pesadelo. Exatamente. E o sonho da casa própria é de muitas pessoas, né? Não é só de uma, né? E tá em todos os lugares hoje do Brasil todo. A gente tem falhado muito nisso? Demais. O brasileiro, como um geral, não regulariza o seu imóvel. Como que é isso hoje em dia? Você conhece um cenário geral, sendo especialista nisso. O que a gente está? Perdido? A gente está folgado? O que o brasileiro aconteceu nos últimos anos? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 60% dos imóveis irregulares. Mais da metade, 60%. É muita coisa. É muita coisa. E quando a gente fala de irregulares, quer dizer que a pessoa pode perder? Pode perder. Pode perder, vai pagar multa, pode ser embargado a sua obra. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. E o mais grave, perder o imóvel. Muitas pessoas que ouvem a gente no rádio, a gente fala com várias famílias de vários âmbitos aí. E a casa própria, que ela pode ser uma herança ou uma conquista própria, que é a única coisa que ela tem. Então, o que a gente poderia orientar para as pessoas? O que é o mundo perfeito de um imóvel quando a gente fala de regularização, Natália? O mundo perfeito é aquele quando a gente compra de alguém que a gente sabe que realmente está na matrícula. E aí a gente quita aquele contrato, que é o famoso contrato de compra e venda, que para muitas pessoas se torna um contrato de gaveta. Sim. Mas que ao quitar, a gente faz a escritura. E depois a gente registra na matrícula. Esse seria o mundo perfeito e o ideal. Então vamos começar do começo. Primeiro, compra e venda, que é a primeira coisa que você faz quando vende ou compra um imóvel. Ele vale alguma coisa? Vale. Vale, ele tem que valer. Ele tem que ser registrado? Pode ser registrado. Por que ele ainda é chamado de contrato de gaveta? Porque ele vai dando... É como se fosse uma cadeia. Vai se comprando de um, de outro, e a pessoa ela deixa lá dentro de casa, na famosa gaveta, e ela não coloca ele para frente, ou seja, ela não faz a escritura. A escritura, sim, que ela dá publicidade e, mais ainda, quando ela é registrada na matrícula. Então, daí, o compra e venda é para acontecer o ato da venda e o pagamento. Isso, entre as partes. Ela tem validade jurídica entre as partes. Aí ele foi quitado, paguei o meu imóvel, eu não posso deixar por aí. Tenho que fazer a escritura. Sim. A escritura
ela daí é feita num cartório. De notas. Eu mesmo posso ir lá? Pode. Eu tenho que ir com a pessoa que eu comprei? Você pode ir também, levando os documentos dela com a pessoa que você comprou, você pode ir sozinha também. E daí depois disso, depois da escritura, que eu vou fazer o registro de imóveis? Isso. Depois e tem que ser feito. Tem que ser feito. É lá que vai comprovar que você é o dono, o proprietário do imóvel. E como que eu começo bem feitinho? Eu tenho que... Eu gostei de uma casinha. Na hora que eu lembrei de você hoje, eu fiquei pensando, nossa, como as pessoas já fizeram uma lambança de venda e compra de imóvel CDHU, por exemplo, que era coisa que não podia. Qual que é o início? O que uma pessoa que está ouvindo a gente agora tem que saber sobre aquele imóvel que ela está comprando? Onde que ela vai buscar se está tudo certinho? No cartório de registro de imóveis. Aí para comprar eu tenho que ir no que é o último eu fazer. Mas Exato. para eu verificar se está tudo em ordem, é no registro de imóveis. Exatamente. O que eu tenho que levar lá? Lá você vai poder fazer uma busca, solicitar, por exemplo, se você souber o nome do comprador ou o endereço do imóvel que você está comprando, você pode solicitar, né, pro rapaz que trabalha no cartório de registro de imóveis, você vai fazer uma busca sobre aquele imóvel. E aí ele vai te fazer uma busca e vai sair a matrícula. E lá nessa matrícula, você vai conseguir ver se o imóvel ele não está com dívida. Se Ele o não imóvel tá penhorado, não sei como. Exato. Penhorado, ou é de um monte de gente numa herança. Isso. Ele pode estar travado e eu vou negociar como? Não tem como. Exatamente. Acontece muito isso, as pessoas deixam de fazer essa busca e acabam comprando gato por lebre. Exatamente. Perde o dinheiro? Muito. Ai, que dó, gente. Perde, aí depois vai ter que recorrer no judiciário. E muitas vezes não consegue. Não. Então, meu primeiro passo é eu quero comprar alguma coisa que não seja, por exemplo, uma construtora, como a gente está anunciando o The Club. Você já vai numa construtora, numa empresa, tá tudo em ordem e tal. Mas se você vai comprar de uma pessoa, do seu vizinho, do seu parente, de quem, seja lá quem for, você mesmo, como interessado, pode ir no cartório de imóveis e verificar isso que você falou. Pode fazer essa busca da matrícula. Mas eu sou meio bobona, Natália. Lá eles vão me orientar se tá tudo em ordem para eu comprar. Moço, veja esse imóvel aqui para mim. Isso aqui eu posso comprar? Posso continuar meu negócio? Ele pode me orientar lá também? Ele vai te orientar a achar aquele imóvel. Ele vai te orientar. E aí ele vai te dar aquela matrícula que você solicitou. Entendeu? Porque no cartório de registro de imóveis, eles vão te dar alguns auxílios. Tá. Eles não vão te dizer assim, você pode ou não pode comprar. Porque a decisão é sua. É assim. Eles Entendeu? não vão te induzir uma compra, não. Exatamente. Mas eles vão te auxiliar, né? E qualquer dúvida que você tiver, que você não esteja entendendo os termos que estão naquele documento, eles vão te orientar. Aí foi lá, tá tudo em ordem, matrícula. Primeiro passo. Aí eu vou e geralmente não, 100% é compra e venda, o contrato de compra e venda que eu vou fazer com a pessoa. Para você adquirir um imóvel? É. Sim. Sempre. A maioria das vezes, sim. Isso pode ser fora do escritório de advocacia? Pode ser entre só as duas pessoas? Sim, a maioria das pessoas faz hoje o contrato particular. Elas mesmo elaboram esse contrato. Com todos os detalhes de pagamento e tudo mais. Da forma que elas querem. Dependendo do tamanho do prazo aí que você vai pagar ou receber, aí depois que você vai fazer o negócio da escritura. Isso, exatamente. Mas eu vou te perguntar uma coisa. O que as pessoas mais erram nesse processo todo? O que elas mais erram é não fazer a escritura. Ah, por quê? Porque elas preferem continuar postergando o registro porque elas acham caro, elas não querem fazer a documentação e vai deixando. Depois que elas terminam de pagar, depois que elas quitam esse acordo do contrato, elas demoram anos para conseguir fazer uma escritura e registrar na matrícula. É porque a escritura sempre eu vou ter que pagar. Sim. Eu e que o imposto. comprei. Tem um imposto. Isso. E, tá bom, eu não quero pagar, então eu vou postergar. Isso. Aí eu tô à mercê, então. Sim, porque não é seu. Só é meu se estiver na escritura. Registrada na matrícula. Entendeu, gente? Aí eu tô numa fase que eu paguei o imóvel, não fiz a escritura ainda, então tudo pode acontecer. Tudo. Natália, tem como eu saber na hora de comprar um imóvel? O imóvel que eu vou comprar custa 100 mil reais. Tem como eu saber quanto eu vou pagar para a escritura, para eu também já me programar? Sim, tem. Você pode
tem duas formas, né? Você pode levar no cartório de notas, eles fazerem mais ou menos um orçamento para você, e aí eles vão falar quanto você vai gastar de escritura, quanto você vai gastar de imposto, né? E até mesmo o registro. Eles já até te indicam mais ou menos quanto é isso. Ou você pode puxar no próprio site, né, dos cartórios, e lá tem a tabela de acordo quanto vale porque é baseado pelo valor venal. Valor venal. Valor venal, que é o IPTU. No IPTU? Isso. E aí você também pode fazer os cálculos e você mesmo sozinho consegue também saber mais ou menos quanto você vai pagar na escritura, quanto você vai pagar de imposto. E daí você já fica aí esperto, prevenido. Tanto que eu comentei o negócio de construtora, Pacaembu Construtora, por exemplo, eles já fazem todo esse processo e dão a escritura no final. Então, já está embutido no valor. Então, quando a gente faz isso como um benefício, um presente, é muito importante. Porque a escritura é o maior patrimônio além da casa. Exatamente. Porque não é só você ter o sonho de comprar e pagar, mas você também tem que lembrar que você precisa registrar para você se tornar realmente proprietário. E daí as pessoas ficam protelando 10, 20, 30 anos, morreu, não fez a escritura, aí o negócio começa a piorar a situação. Se a pessoa morre e não fez a escritura, pode dar problema para os herdeiros? Sim. Eles podem perder? Eu não digo que eles podem perder, né? Porque a gente fala assim, perder, porque aí alguém pode tomar, né? E tudo mais. Mas eu digo assim, vai dificultar e vai ser mais gastos dentro do inventário pros herdeiros. Então, quer dizer, eu não quis pagar porque eu quis economizar e depois vai ficar mais caro ainda. Exato. Pros herdeiros. Pros herdeiros. Vai deixar uma herancinha de dívida difícil. De grego. Daí eu fui lá e fiz a escritura, me programei. E não fiz a matrícula. O que dá nesse vácuo? Qual que é o problema que pode dar entre a escritura e não registrar no cartório de imóveis? Você não se torna dono. Você não é proprietário. Mesmo com a escritura na mão? Mesmo com a escritura, você tem que registrar. Por que complicam tanto a vida da gente? Não é que é complicado. É um passo a passo. Ah, mas também você é craque nisso. Você é uma ignorantona aqui perguntando pra você. Não, é um passo a passo. Mas na escritura não tinha que estar automático esse negócio? Não é automático. Lá, a escritura, e você me falou, Natália, o contrato qualquer pessoa pode fazer, certo? E a escritura quem faz é o cartório. Isso. A escritura e o contrato de compra e venda, eles, vamos supor assim, eles são equivalentes. Só que o contrato, ele é particular e a escritura, ela é pública. Então, a escritura é como se ela fosse um contrato público. Só que ele precisa ser levado a registro para ter publicidade. E vai te informar que você realmente é o dono daquele imóvel. Aí sim eu tô 100% segura. 100% segura. E você acha que você, pela experiência que você tem como advogada direcionado a imóveis, você acha que agora, com modernidade, tecnologia, processos dinâmicos, vai ter um momento que isso vai ser automático? Porque não é óbvio? Olha, dizer que é automático, não. Porque a gente depende de muitos órgãos para isso. A regularização, ela não só se faz de uma pessoa. Ela depende de vários, depende de prefeitura, depende de cartório, de notas, registro de imóveis. Então, é muito. Hoje, a gente já tem um sistema, né, que é o registro de imóveis online, que a gente já consegue muita coisa fazer automatizado, mas nem tudo, entendeu? Então, a gente consegue fazer uma escritura, às vezes online, e depois a gente já leva para o próprio sistema, sobe para o cartório de registro de imóveis. Então, isso tem facilitado muito, né, assim, para fazer de vários estados, em vários lugares do país hoje. Mas, como eu posso dizer para você, falou para mim assim, automatizado, fazer a escritura e já sair a matrícula, isso ainda não. Ainda não, por causa de tantos órgãos São muitos envolvidos. trâmites, né, que você precisa fazer, né, tem os impostos, tem todas essas questões, né, mas isso concentrado em um único sistema, ainda não temos, né, claro que eles estão trabalhando, o registro de imóveis trabalha para isso e, assim, por enquanto que a gente vê na parte da tecnologia, tem muitas coisas já tem melhorado bastante. Aí chegou, a escritura tá comigo, tá tudo em ordem, belezinha. Se eu não for para o registro de imóveis, que eu tenho que fazer, eu fisicamente levar para fazer isso? Você pode... Alguns cartórios de notas até auxilia, eles até levam, né, para você, pro próprio cartório de registro de imóveis, ou você, por si própria, pode levar a registro. Tem que pagar de novo? Tem que pagar. Entenderam? Por isso que a gente deixa de fazer. E daí, se eu tenho a escritura e não registrei,
também eu deixo um vácuo para problema? Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. etapa que aconteceu do contrato para a escritura. E da escritura para a matrícula. Então não tem outra saída. São documentos diferentes. Lembrar que contrato é diferente de escritura e escritura é diferente de matrícula. Gente do céu, tô tantos anos no ar e tão bom a gente falar claramente isso. Às vezes a gente não tem desenhado assim na cabeça da gente, porque igual eu falei pra você, eu posso estar fazendo perguntas pra você muito ignorante, porque você é especializada nisso, mas pra quantas e quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora, que a gente pode alertar pra hoje que é feriado, por exemplo, ou um final de semana, dá uma olhadinha na documentação do grande sonho da sua vida, que é a casa. Exatamente. É bom esse momento, assim, para as pessoas refletirem hoje. O que eu tenho de documentação? Eu tenho só um contrato? Não. Eu tenho só a matrícula? Ou, quer dizer, eu tenho só só a escritura? E se eu tenho só a escritura, então acho que eu vou levar lá a registro. Vou procurar ir lá no cartório de notas e falar, olha, eu só tenho esse documento. O que eu faço agora? Você pode me ajudar a levar o registro? Entendeu? Eu posso tá salvando o patrimônio da minha família, dos meus herdeiros. E me fala uma coisa, Natália, a pessoa que está ouvindo a gente agora não tem noção onde está o documento, a pessoa faleceu, se perdeu não sei aonde, para onde ela vai? Ela também vai como se ela fosse comprar no registro de imóveis para ver como está a situação do imóvel dela? Exatamente. Ela vai no cartório de registro fazer uma busca ou pelo nome dela, se ela acha que ela tem o nome, o imóvel no nome dela, ou no nome dos parentes que ela acha, ou fazer também a busca pelo próprio endereço. A gente chama de indicador real, que seria pelo endereço, né? E o indicador nominal, que é pelo nome da pessoa. Entendeu? Então ela pode falar, olha, eu quero fazer uma busca por nome, pelos dados, aí vai passar o nome, RG, CPF, ou se for pelo endereço, o endereço completo do imóvel onde está localizado, passar o número do contribuinte que lá está o IPTU. E aí o cartório vai te ajudar. É o carnezinho de IPT. Então isso que é bom, né? Porque eu vejo isso mesmo. Cartório de imóveis aqui de Tapetininga. É super solícito. Super. Porque eles sabem que eles estão num órgão muito burocrático, difícil da gente entender. Sim. E eles são mesmo muito prontos para poder ajudar. Sim, eles ajudam. Será que a gente consegue, com uma conversa como essa, a gente despertar isso nas pessoas? Eu acredito que sim, essa é a intenção. Que hoje eu quis trazer aqui um pouquinho mais para vocês conseguirem entender a importância e o sonho que as pessoas tanto têm de ter um imóvel, mas lembrar que o documento é bem mais importante. Gente, pro sonho não virar pesadelo, Exatamente. Tem que virar uma realidade bacana, que a gente não fique protelando. E quando a gente tá protelando é porque a gente não quer pagar muito caro. Vamos supor aí, 20 mil reais. Eu não sei quanto custa, depende do valor do imóvel, né? Isso. Aí vamos supor, 20 mil reais. A pessoa que vai fazer a escritura ou registrar, tem que pagar de uma vez? Então vai ter que se organizar. Tem que ter essa prioridade, né, Tuti? Você prioriza, se programa para você conseguir fazer. Porque, assim, prefeitura, cartório, eles não vão parcelar. Né? Você já viu parcelar? Assim, o imposto, às vezes até você consegue, dependendo da situação. Mas os órgãos você não parcela. E se alguém procura você, porque eu já procuraria você, porque eu não sei nada dessas coisas. Meu pai é muito cuidadoso. E eu vejo que ele sabe, óbvio que ele sabe todos esses detalhes. Mas alguém que não sabe por onde começar, procura você, você já ajuda até nesse negócio de saber qual vai ser o custo, como que a pessoa se programa e orientar para que regularize. A campanha 100% é essa hoje em dia, né? Para que a gente não tenha essas surpresas. Mas que a pessoa pode tirar todas as dúvidas e você falou, online mesmo, você consegue passar tudo para a pessoa? Sim, consegue fazer todo o levantamento da documentação, os custos, os prazos. Ver se vai ter questões de multa, né? Muitas das vezes. Então, já consegue fazer todo esse levantamento e fazer a programação de como o passo a passo para fazer essa regularização, né? Ter a média mais ou menos de quanto tempo vai ser, quanto vai gastar, para a pessoa já ir se programando, né? Exatamente. Não vamos mais protelar. A gente vai ficar mais caro. Vai. Definitivamente. Sim. E mais problemático, talvez. Exatamente. Né? Sei lá, eu pensei aqui agora um cenário aqui. Uma mãe tá ouvindo a gente, tem 4 filhos e ela tem uma casa que ela vive
E ela pode chamar os filhos e falar, gente, vamos regularizar isso aqui, porque depois é para vocês mesmo. Cada um paga uma parte, vê o que faz e começa a resolver aí para não ter problema para eles. No caso dessa mãe, que eu criei aqui o cenário, ela tem 4 filhos. O ideal é para sair e regularizar tudo no nome dela ou já fazer alguma coisa que já passe pro nome dos filhos? Fazer no nome dela. Fazer no nome dela. E a gente já pode encaminhar para já deixar no nome dos filhos. Caso ela deseje fazer uma doação, se ela desejar. Mas o certo é fazer no nome dela. Mas primeiro, verificar se ela tem, por exemplo, um contrato. O contrato foi feito no nome dela, então melhor ainda, ser feito no nome dela. Entendeu? Mas que aí depois ela pode passar pros nomes dos filhos e ela ficar com, por exemplo, com usufruto. Que também é uma taxativa aí da lei também, que já fica no e ela nome fica dele. resguardada, né? Ainda, por exemplo, podendo morar dentro daquele imóvel, né? E não perder, quando ela vier a falecer, já vai tudo pro nome dos filhos. Sim. E uma coisa que as pessoas têm usado bastante agora, que a gente ouve muito mais falar, é que é o uso capião. O que é o uso capião? A uso capião é a forma, né, de você transferir o imóvel pro seu nome. Mas ele é quando as pessoas acham que é só quando não tem documento. Ou quando é imóvel invadido. E não é assim. A gente já pensa que é um imóvel que foi invadido 5 anos de permanência. Tudo na ilegalidade. As pessoas já acham que é assim. Não é. Né? Então, a uso capião, ela é também nas situações, não só dessas situações que a gente relatou, mas também quando a gente tem esses contratos de gaveta. Muitos contratos de gaveta, né? E até chegar em quem precisa realmente regularizar. Ou seja, não tem escritura. A pessoa que comprou não comprou de quem está na matrícula. Vou dar um exemplo, por exemplo. Né? Por exemplo, Maria comprou de João, que João comprou de Francisco e Francisco comprou de Fernanda. Até a Fernanda chegar no Francisco, já passou quantos contratos? Muitos contratos já passaram. Então, assim, não é quem está lá naquela matrícula, lá no cartório de registro de imóveis. Sim. Então, por isso que a gente fala na uso capião, porque não tem uma escritura. É tudo só contrato de gaveta, tudo engavetado. Tipo assim, já tá há várias vendas só sendo contrato. Só sendo contrato. Ninguém passou escritura. Ninguém passou escritura, entendeu? E aí a gente precisa ver se esse último, por exemplo, o senhor João, se ele tem o tempo de posse, que nem você falou, 5 anos. Né? As pessoas imaginam 5 anos, mas 5 anos tem alguns requisitos. A gente utiliza muito para ter menos requisitos possíveis de 15 anos para frente. Entendeu? Então, vamos supor que ele tenha 15 anos de posse naquele imóvel. Aí ele paga IPTU, tá tudo no nome dele. Aí ele paga conta de água, luz, telefone, também tudo nesse tempo, tudo em 15 anos. Então, ele tem que ter documentos que comprovem aquela posse para ele conseguir transferir para o seu nome. E mesmo o seu João que comprou e veio... Essa cadeia. Uma cadeia de contrato de compra e venda. O IPTU poderia ser no nome dele? Ele pode fazer. Ele pode fazer. Porque lá na prefeitura você consegue ir colocando o nome das pessoas que chamam compromissárias, né? Que não é proprietária. Que é diferente, proprietário de compromissário. Então, eles podem ir alterando para o seu nome, entendeu? Tem pessoas que fazem, né, já para se prevenir e colocar no seu próprio nome como compromissário. E mesmo que ele faça tudo isso, a gente está tentando fazer com que tudo fique documentado. O seu João ainda corre o risco? Porque não está sendo documentado na escritura há muitas vendas. Ele ainda corre o risco, ele pode até perder ou não conseguir passar para o nome dele? Não, ele pode perder o imóvel, né? Então, por isso que a gente estava conversando aqui e falou, o importante é o mundo ideal, né? Contrato, escritura e matrícula, mas a gente sabe que esse não é o mundo ideal de muitas famílias, né? Sim. Então, a gente chegar nessa situação da uso capião é um processo longo e que a gente vai ter que ter toda essa documentação. Mas você imagina quantos anos ele demorou? 15 anos para conseguir, né, ficar nesse imóvel, tem toda essa documentação, e é daqui pra frente agora que ele vai ter que tentar regularizar. Porque senão, como é que vai ficar os filhos? Os netos, todos os herdeiros? Mesmo, né? Ou ele mesmo. Natália, então, hoje é um momento super importante pra gente poder dar esse alerta. E não existe uma taxa social, por exemplo, para isso, né? Uma pessoa que não tem muitas condições, a única coisinha que ela tem é aquela casa e ela precisa regularizar. Precisa. Tem alguma coisa social para essas pessoas? Olha, a gente fala no judiciário.
né, no judiciário, essas pessoas podem recorrer, né, aos órgãos, aos advogados públicos, né, eles podem recorrer à Defensoria Pública, né, eles podem recorrer e contar essa situação e que para eles tentarem, né, regularizar essa forma e tentar de alguma maneira, né, não perder esse imóvel que é tão sonhado. Se a gente alertar alguma coisinha aí na sua vida, na sua parte imobiliária hoje aqui, a gente já fica super feliz. Se você tem um imóvel, que é a única coisa que você tem, que você quer deixar tudo em ordem, e não tem condições de pagar essas taxas, a gente não tem nem noção do valor nem do seu imóvel, nem das taxas, tá? Estamos falando aqui situações. Procure a Defensoria Pública, vá verificar, vai num cartório, comece pelo menos a pesquisar para que isso continue sendo um sonho, o sonho da casa própria, para que venha com todas as partes burocráticas também bem resolvidas. Exatamente. A gente não pode mais protelar. Não. A gente fica falando, o brasileiro fala muito que a gente é muito burocrático. E daí a gente foge e procrastina para deixar tudo em ordem. Mas eu tô vendo que isso é um grande risco para muita coisa, para muita gente, né, Natália? Exatamente. Pode perder, pode ficar mais caro. Eu vejo tanta gente, a gente se relaciona com todos os tipos de situações familiares. Tantos herdeiros que daí não sabe como fazer, por onde começar. Por causa disso mesmo que você falou, vários contratos de compra e venda e nunca passa a escritura. Então, tem muita complicação no mundo imobiliário, não é? Muita complicação. E hoje a gente, se puder parar, pensar, né? Aproveitar hoje, né? Que hoje não é um dia que a gente lembra dos nossos entes queridos, né? Aproveitar esse feriado. Então, assim, pra gente lembrar o que a gente vai querer deixar de herança, né? Porque um dia o que é certo para todos nós, né? É a morte, né? Isso é certo. Esse é certeza, mas o imóvel que você tá, com certeza. Exatamente. Então, o que você quer deixar de herança? Um imóvel irregular ou regular, né? Porque a gente sempre fala assim, né? Hoje em dia eu trabalho, hoje em dia, por exemplo, minha realidade. Eu trabalho porque a minha filha está estudando faculdade, eu vivo por eles, eu trabalho por eles e quero deixar tudo em ordem para eles. Exato. Todas as mães e pais pensam assim, e que a gente possa deixar tudo regularizado, tudo em ordem, para que eles tenham tranquilidade. Depois não seja um problema para eles, uma coisa que a gente batalhou tanto, ou que vem de geração em geração. Área rural também acontece bastante esse problema? A área rural ela ainda é mais complicada ainda, né? Porque são outros órgãos. No caso, a gente, quando fala urbano, a gente usa a prefeitura. No rural, a gente já usa o INCRA. Então, são outros órgãos que a gente vai regularizar. E no imóvel rural acontece muito. Porque, vamos supor, uma área aí de 20 mil metros, que, digamos assim, é o mínimo que uma terra ruralista poderia ter, né? 20 e poucos mil metros. Aí as pessoas precisam de dinheiro, começam o quê? Fatiar os terrenos e começam a vender por os contratinhos de compra e venda, não transformam de rural para urbano e fica como? Irregular. Também irregular. Então, Entendeu? é assim, a parte rural também, ela é bem irregular mesmo, né? Porque por causa dessas terras que as pessoas não têm condições de regularizar, né? E precisam, às vezes, de dinheiro mesmo, elas acabam vendendo, que a única coisa que ela tem são as terras. Daí vende uma parte ali para poder... Exatamente. Produz numa parte, vende outra. Só que não está vendendo dentro dos parâmetros que é correto, né, pela lei permitida. Então, essa bandeira que você levanta da regularização, que é tão importante esse tema, é mais por isso mesmo, para a gente poder não ficar só reclamando que tem muita burocracia. Regularize, que o não regularizado é um perigo de perder. Sempre. Sim, sempre. Então, mas é uma coisa que todo mundo vai ganhar. Ganha quem está regularizando, ganha quem vai regularizar, ganha a prefeitura, ganha a cidade, ganha o bairro. Todo mundo ganha. Todo mundo. Todo mundo ganha. Não tem outra possibilidade. É deixar tudo em ordem, preto no branco. Exatamente. Deve dar um alívio. Eu fiquei pensando agora uma senhorinha que chegar na casa, registrou, fez a escritura, depois registrou. Fala, nossa, que bom. Agora tá tudo certinho. Posso ficar tranquila que tá tudo regularizado. Exatamente.
Puxa, muito obrigada por você ter vindo Eu que agradeço. aqui. Muito obrigada por me receber e por falar de um assunto tão importante nessa manhã. Que bacana isso. Você aí que tem a sua propriedade, seja rural, seja urbana, seja seu negócio, porque como a gente fala aqui de mulheres entusiastas também, tá abrindo seu negócio para que tudo tenha caminhe para o crescimento próspero, regularize, não reclame só de burocracia, faça o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Obrigada, viu, Eu que Natália? agradeço. Manhã Super Difusora. Tuti e Bruno José, na sua manhã.